Amados, graça e paz. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Continuando na dinâmica do Espírito Santo, hoje vamos falar de um assunto bastante gostoso e bem interessante também. Vamos começar a falar sobre dons. E, na verdade, a gente não vai concluir todo esse assunto apenas nesse encontro. Vamos estar falando disso, tá? Até por mais alguns encontros. Mas vamos começar a falar especificamente de cada dom. Ou pelo menos daqueles que aparecem e tem um destaque, e a gente vamos dar um destaque maior a alguns, e alguns outros que são já mais conhecidos, né? Talvez a gente não precise falar tanto. Mas algumas coisas têm que ser esclarecidas. Esse é o propósito. Esclarecer. E vamos começar falando. Em primeiro lugar, quando você fala de dons do Espírito, eu estou falando de um presente que você recebeu. E é por isso que tem essa imagem do presente aí. É um presente de Deus. Presentaço que Deus dá para aqueles que conhecem Jesus. É maravilhoso saber que Deus, além da salvação, além da certeza do céu, para você continuar vivendo aqui neste mundo, Ele concede dons. Show de bola, né? Tem só que agradecer a Deus. Mas vamos lá. Nós temos que compreender que os dons espirituais são dádivas de Deus, distribuídos conforme a sua vontade. Refletir. Hoje vamos falar sobre dons de ministério. Tá? E lógico, descobrir o seu dom, desenvolvê-lo para o exercício do ministério. Ah, você não sabe ainda qual é o seu dom? Não se preocupa. Tá? Fica tranquilo. À medida que a gente vai falando, espero que você vá identificando. E se não identificar, no final eu vou dar um questionário para você fazer uma avaliação sua mesmo. Tá? Esse foi desenvolvido pelo pastor Itamir. Muito joia, mas eu só vou mandar no final. Então não fique ansioso. Vamos começar conversando e falando sobre alguns dons. E hoje a gente vai falar, primeiro, antes da gente falar dos dons especificamente, é bom a gente enfatizar que o nosso Deus, Ele nos criou em Cristo Jesus com certas capacidades, dons, que quando exercidas adequadamente, trarão alegria para Deus, para os outros, para nós mesmos. Salmo 48 diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. O meu propósito hoje é ajudar você a compreender melhor o seu lugar no corpo de Cristo, exercendo os seus dons. Lógico, os dons aqui apresentados. Vamos começar falando do dom de apóstolo. Apóstolo, inclusive essa palavra em grego, apóstolo, a palavra apóstolo, ela aparece várias vezes em vários lugares no Novo Testamento. E em algumas delas tem uma característica muito interessante. Hoje em dia, apóstolo está meio distorcido o que é apóstolo. E o pessoal quer colocar o título de apóstolo, eu sou apóstolo. Quando na verdade, tá? Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos. Essa palavra aí, apóstolos, tá? Do grego apóstolo, ela quer dizer, traz a visão de enviado. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí quando você vê isso aí, você fala assim: não, mas peraí, evangelista, eu acho que todo mundo não tem que evangelizar? Pastor, a gente não tem que estar pastoreando um ao outro? Mestre, quando a gente, depois de um certo conhecimento, a gente não ensina? E profeta já fica mais difícil. Agora apóstolo, aí tem um monte de televisivo aí que tem título de apóstolo, não tem? Nesse trecho aí, apóstolo tem a visão de enviado. É a mesma palavra que aparece lá
em João 13,16. Nenhum mensageiro, apóstolos, é maior do que aquele que o enviou. Que enviou? Nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, ou seja, o mensageiro foi enviado. Viu porque eu falei que foi enviado? Em João 17,18, é a mesma palavra. Olha, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Apóstolo. No original. Tem um trecho também de 2 Coríntios 5,20. 2 Coríntios 5,20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor e a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quando você vê esse trecho, você tem a nítida impressão de que apóstolo não é para estar aqui, é para estar lá, como embaixador, como representante, ou como fiel enviado de alguém. E também, ainda só para reforçar a ideia, e para reforçar esse raciocínio, você vai entender em João 17, de 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Apostoleias, no original. Então, quando você vê essa colocação de enviado, é que vai estar representando alguém em algum lugar ou como um embaixador. Aí você vê o cara, o apóstolo, que só fica no lugar, só fica aqui e não é enviado. Não, eu sou apóstolo, no seu fulano de tal, o apóstolo ciclano, apóstolo. Ah, porque o apóstolo é aquele que formou várias igrejas e está pregando a mensagem. Talvez por isso eles acham que pode ter o título de apóstolo. Ou efetivamente apóstolo, aqueles que estiveram com Jesus. Betão, e agora? Como é que é esse dom de apóstolo? No caso do dom de apóstolo, é aquele que tem convicção do seu chamado e vai ser o representante em outro lugar para anunciar. Apóstolo. O cristão como enviado, o cristão como apóstolo, é o cristão que está indo para. Ah, então isso pode ser, alguém pode ter esse dom. Alguns são chamados para o ministério. E entendem que estão prontos para servir e para ir. E se você não segurar alguns, eles querem ir sem preparo, inclusive. Que preparo? Preparo com outra língua, com o local que eles vão, um processo de culturização, de... Como é que a gente chama lá? Com um processo de identificação com a cultura para a qual eles estão indo. E tudo isso é enviado. Tem mensageiros enviados. Tá? Mensageiro enviado, em 2 Coríntios 8, 23, fica muito claro ali que é a visão do representante. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Representantes aqui, apóstolo. Filipenses 2,25 também. Filipenses 2,25 também nos dá uma visão, eu acho que uma visão mais clara. Vou enviar a vocês o Epafrodito. Lembra quando Paulo está falando que vai enviar o Epafrodito? Enviar aqui, apóstolo. Efésios 1:1. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aí você vai perguntar bem, mas Paulo está dizendo que ele era apóstolo e ele não viu Jesus. Não teve um encontro?
Na concepção de que viu Jesus, ele se encaixa. Na concepção de quem é enviado, se encaixa. Na concepção que é mensageiro, se encaixa. Interessante, né? Paulo tinha tudo isso aí, apóstolo. Tá bem jeitão de... E eu quero reforçar a questão de ter sido testemunho ocular. Que viu Jesus em carne. Ah, mas eu tive uma visão de Jesus. Paulo também teve. E vou sair anunciando o Evangelho. Meu querido, eu vou chamar você de apóstolo. Ah, eu me sinto motivado e olha, um amor tremendo pelo pessoal do Oceania. Olha ali, aquela região ali, eu sei que é carente do Evangelho e eu me identifico com aquela cultura, eu acho ela maravilhosa e eu acho que seria maravilhoso estar lá no meio deles falando de Jesus. Pode ser que Deus tinha te dado o dom de apóstolo. Então, fique descansado, porque se Deus te deu o dom, Ele vai dar a condição e vai preparar o caminho. Ah, mas dá para ser apóstolo aqui dentro da igreja? Claro. Representante de Jesus. Dá para ser apóstolo em casa? Dá. Representante autêntico de Jesus. Na vizinhança? Dá. No metrô? Dá. Lá no trabalho? Dá. Lá na faculdade? Dá. Ah, mas você não falou que tem que ser enviado? Você pode ser um embaixador e um representante. Você pode ser representante do reino de Deus aqui. Dom de profeta. Esse é fantástico. É assim, um dos meus preferidos. Por quê? O profeta, ele tem uma compreensão renovada da revelação bíblica. Ah, então peraí. Você quer dizer que então que ele vai ter uma nova visão? Sim. Ah, mas nós não temos os teólogos que têm uma interpretação, uma exegese muito avançada do texto bíblico? Temos. Meus irmãos, eu estou aguardando, nesse tempo de pandemia, uma palavra de sabedoria vinda de Deus. Quem é que traz? Profeta. Ah, mas é dom de sabedoria. Não, deu uma palavra que venha acalar todo aquele que estão falando tanta besteira a respeito do que tá dos nossos dias. Algumas vezes, o profeta se levanta e fala em nome de Deus. E quando ele fala, gente, é inconfundível. Inclusive a Bíblia orienta com relação aos profetas de uma maneira muito especial. A Bíblia é muito clara. Dá uma olhadinha lá em Romanos 12,6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Que da hora, né? Aí eu vou lá para 1 Coríntios 12, 10. Há outro poder de operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento. Então, separado ali, profecia. Agora vai lá no versículo 28. No versículo 28, ele diz assim: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagres, que tem dom de curar, e assim vai, falando de vários dons. Aí eu vou para 14:3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, faz com o propósito de edificar, encorajar, consolar. Alguém pode trazer uma palavra de consolo vinda de Deus? Pode. Ah, mas o pastor não é o profeta do Senhor na igreja? Queridos, vocês já perceberam que o pastor pregando, às vezes ele está pregando lá, e a palavra vai no teu coração como se fosse diretamente direcionada para você. E Deus fala com você através da boca daquele homem. Comigo já aconteceu várias vezes.
E é maravilhoso quando isso acontece. Porque Deus usa o servo dele com a palavra profética. Ah, ele está prevendo. O pessoal tem uma confusão com esse negócio de profecia que acha que só vai prever o futuro. Não. É para você acalmar. É uma palavra de consolo. É uma palavra de ânimo. Edificação. Encorajamento. Isso é palavra profética. De acordo com a Bíblia aqui. De acordo com a Bíblia. A palavra profética, ela é nessa proporção. O profeta tem uma capacidade de ler os sinais dos tempos, denunciar os pecados sociais contemporâneos e fazer uma aplicação bíblica pertinente. Eu me lembro uma ocasião, nós estávamos no culto da juventude na igreja. Primeira Igreja Batista de Santo André. E tinha um rapaz que ele estava fazendo uns anúncios. Ele chamou um dos líderes e falou assim: misericórdia, aconteceu um negócio aqui que eu não estou conseguindo entender. Deus me mostrou os pecados dele. E eu não sei o que fazer. Chamei ele lá no canto, foram lá, oraram. Porque o cara pode falar assim: isso pode ser coisa da minha cabeça. Chamou o irmãozinho lá: irmão, Deus me mostrou isso na tua vida. E ele falou: exatamente isso que está acontecendo comigo. Vamos orar. Vamos acertar. Oraram. Acertaram. E foi bênção. Isso aconteceu. Eu estava lá. Ah, mas ele era... E pode acontecer com qualquer... Pode acontecer. Porque Deus quer o quê? Ele quer o bem do seu povo. Agora eu já vi também acontecer um monte de vezes, sentir que há pecado aqui no meio. Deus está me revelando que tem pecado. Eu acho que tem. Numa igreja que o único que não é pecador ali é o Espírito Santo. Na igreja, o único que não é pecador é o Espírito Santo. O restante ali é tudo pecador. E aí você vai, ai que horror, é tudo pecador. Pecador. Eu, pecador. Você, pecador. Somos pecadores. Se alguém disser, olha, tem pecado aqui no meio da igreja? Tem sim. Não tem a menor dúvida. É redundante dizer isso aí. Alguns não admitem. Alguns, o Espírito Santo tem que fazer um trabalho muito grande para a pessoa, opa, esse negócio é pecado, e acordar para a vida. E acordar para Jesus. E algumas vezes, vai vir o profeta, que nem aconteceu na vida daquele jovem. Deus levanta o profeta e o profeta... Pode acontecer? Pode. É dom do Espírito Santo. Ah, eu vejo pecado em tudo. Então começa a olhar na tua vida. Começa a olhar na tua vida como é que você vê o teu irmão. Se você não vê o teu irmão como vê Jesus, que é capaz de morrer por ele, já começou errado. Já tem que dar uma revisada aí no teu dom. Se você só vê pecado em todo mundo e só você é santo, e você acha que é santo, misericórdia. Eu tive um período assim. Aprendi muito com Deus. E eu fui chamado de dono da igreja uma vez. Por quê? Me achava o melhor. Esse pecado eu não faço. Esse eu não faço. Robertão, você era assim? No processo de crescimento espiritual, sim. No processo de santificação, Deus me ensinou umas coisas de uma maneira, algumas de uma maneira muito tranquila, outras foram duras para eu aprender. Voltando aqui a falar de profecia, continuando. Uma capacidade de trazer aos descrentes a convicção de seus pecados e aos crentes edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3 tem uma situação bem interessante. Lembra quando o Ananias chegou lá na igreja para trazer a oferta? E o Espírito Santo já tinha revelado. Escuta, você vendeu por quanto aquele terreno?
que aconteceu? Ele morreu. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Senão a igreja ia ser pior que esses hospitais aqui que está tratando de Covid aí. Ia ter fila, ia empilhar caixão. Se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, ia ter culto que quando o pessoal algumas pessoas levantassem a mão, ia ser, o pastor falava, levanta a mão para adorar a Deus, ia ser um perereco. Depois de uma certa idade, o pessoal também não para de levantar a mão para vai que Deus puxa, né? Mas quando está adorando a Deus ali, dizem quando a gente... lógico que não cabe, né? Mas quando está cantando é a hora que a gente mais mente. A igreja contemporânea tem essa dificuldade, inclusive essas frases, esses chavões. Mas a verdade é que em alguns momentos Deus trata o pecado. E quando Deus trata o pecado, ele precisa às vezes de um profeta. E às vezes não se assuste se Deus te revelar alguma coisa. E não vai chegar lá e falar, irmãos, vai pegar, me dá o microfone aí. O irmão ali, ó, fez e fez e fez. Não. Não é assim que funciona. Porque aí está completamente errado. Hoje, como é que você faz? Amado, eu preciso orar por você. Deus me mostrou, pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu tenho que orar por você, eu quero te ajudar, quero andar com você, quero te ajudar para uma caminhada mais firme com Jesus e que mais pessoas possam chegar ao conhecimento de Jesus através da tua vida, através da minha vida. E eu quero pedir, se orar pela minha vida, e eu quero orar pela tua vida. Se é de Deus, meu querido, o cara vai começar a chorar, ou ela vai começar a chorar, ou ele vai começar a chorar e vai dizer, misericórdia, é de Deus, vamos orar, a minha vida está assim, eu preciso de ajuda, e um ajudou o outro. É assim que funciona. Essa é uma das situações. Tem outras. Consolação, edificação. Não esquece disso. E não confunde. Pronunciamentos proféticos. É muito legal que a Bíblia ela é muito clara. Já no Velho Testamento já dizia, se alguém profetizar, quando há mais de um profeta, que legal, julguem. É isso mesmo. Olha lá o que diz 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas, está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, algumas traduções Deus de confusão, mas de paz. Pronunciamento profético. Veio a profecia? Sim. Os outros julguem. Mas não pode, você falou outro dia que não pode ser juiz? Nesse caso a Bíblia está mandando julgar. Se for profecia, é para julgar. E outra, vale também o ponto do Velho Testamento. Simples e claro. Se a profecia não se cumpriu, desconsidere o profeta. Já tivemos muitos profetas dizendo um monte, inclusive, desculpa a expressão, um monte de besteira. Mas a coisa vai nessa direção. Então o profeta, se Deus te deu o dom de profecia, gente, tem que ter muita sabedoria. Eu acredito que hoje temos muitos profetas e muitos se calam diante de muitas situações. A igreja evangélica e toda a sociedade carece de profetas de Deus que proclamem sua palavra no poder do Espírito e que possam dizer com autoridade, assim diz o Senhor, e desse modo refrear a corrupção. Deixa Deus te usar. Semana que vem a gente continua. Deus te abençoe.
Uma semana abençoada para você.